Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast Respirar com Dignidade, parte do nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o impacto da assistência fisioterapêutica no manejo e na qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos. A ordem natural da vida é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas o que fazer quando essa ordem é alterada por uma doença grave? E quem disse que existe uma ordem natural? A morte dos outros nos ensina sobre a nossa própria morte. E hoje nós vamos conversar sobre como que a fisioterapia vai atuar nesse contexto. Para isso eu recebo 3 convidados muito mais que especiais. A doutora Natália, a doutora Selma e a Ana Maria. A doutora Natália é fisioterapeuta hospitalar, especialista em cuidados paliativos. A doutora Selma, fisioterapeuta domiciliar, especializada em fisioterapia respiratória. E a Ana Maria, que acompanhou de perto todo esse processo com o ente querido que está em cuidados paliativos. Ana Maria, seja bem-vinda. Gostaria de agradecer a sua participação aqui, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Obrigada. Imagina. Doutora Selma, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar uma nova experiência. Muito obrigada, viu, Selma? E doutora Natália, muito obrigado também por estar aqui conosco hoje e poder compartilhar também sua experiência. Que isso, muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês compartilhando um tema tão impactante, mas de uma forma tão sensível, né? Muito. Pessoal, antes disso, eu convido vocês para assistir um pequeno vídeo que mostra a importância do cuidado humanizado dentro do SUS, tá bom? Então, agora fiquem com o vídeo. Meu marido chegou aqui morto. Na realidade, ele chegou aqui morto. Quando se fala assim, hospital de cuidados paliativos, né, a gente já fica meio que assustado, né? A gente tem aquela impressão que você vai ser jogado lá e vai esperar a morte chegar, não é isso? Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu tive uma visão completamente diferente. Que o foco da gente não é a morte. O foco da gente é o cuidado enquanto vida tiver. E cada dia ele tá, né, reagindo melhor. E você vê que ele está sendo bem cuidado, que ele está sendo bem tratado. Muitas vezes o ser humano precisa dizer tchau. E aqui a gente autoriza as pessoas a dizerem tchau. Eu era para estar o quê? Chorando. Não, eu tô feliz. Porque a hora que Deus recolher ele, eu sei que esse hospital aqui propôs um fim sem gritos, sem choro. Um fim feliz. Este é um hospital diferente. Aqui não tem UTI nem pronto-socorro. O necrotério faz divisa com uma sala de acolhimento. Mantido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Salvador, este é o primeiro e até o momento único hospital de cuidados paliativos público do Brasil. É um hospital que ele foi direcionado, que é exclusivo para os pacientes que têm um tempo de vida bem curto. Muita gente ainda sente muita dor, muita falta de ar, muita náusea. Então, quando a gente compensa isso, a gente desinflama, eu digo assim, o paciente. E aí ele dá vontade de viver, pelo menos pelo tempo que tem. Ele acamou, ele deixou de andar, parou completamente de andar. Apareceu escara, feridas, mas ferida uma infecção violenta. Quando eu cheguei aqui, fiquei assim, extremamente assim, feliz, apaixonada pelo que vi, né? Eu nem esperava na minha vida de encontrar uma coisa dessa, um lugar tão, assim, sabe, acolhedor. E graças a Deus, até a fisionomia dele, com toda a gravidade da infecção, você vê que tem uma aparência melhor. O que você espera para o seu marido? Que Deus ajude que ele se recupere, que eu possa levar ele para casa, para a gente terminar os dias juntos em casa. Ai, eu não posso chorar. A gente tem uma taxa de alta muito maior do que o esperado. A gente esperava que a taxa de alta dos pacientes fosse em torno de 10%. A gente tem uma taxa de alta de 37%. Então, isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque isso fala de boa qualidade de assistência. O que é um paciente de cuidado paliativo que recebe alta? Alta de quê? Ele recebe alta sabendo e conhecendo que ele continua tendo a sua doença, mas ele volta para casa
com a condição, de novo, de estar conectado com o que muitas vezes é sagrado para ele, que é a sua família, é o seu lugar, onde morou a vida inteira. Ele vai ficar bem, com fé em Deus. E a gente vai poder voltar. É a coisa melhor do mundo, né? A gente tá lado a lado, a gente. É isso aí. Ai. A despeito do cuidado paliativo, na maioria das vezes está associado à morte e a fim, a gente sempre traz que, mesmo que seja o último dia, mas é o último dia de vida. Então, o que eu puder trazer de vida para esse paciente e para a sua família, que vai fazê-los se conectar, para mim é o que vale. Ele teve um acidente de moto, fizeram a ressonância, aí além dos coágulos que tinha, veio o diagnóstico do câncer. Aí foi onde que já veio, né, o diagnóstico de paliativo. Foi onde Deus mostrou esse canto aqui pra gente, né, que eu apelidei como um cantinho do céu. E aqui cada dia ele tá, né, reagindo melhor. Esse aqui é meu esposão, né? A gente tá junto já há 3 anos e meio. Acabou de tomar um banhozinho, tá bem alimentado, medicações. Não sente dor nenhuma. Deus faz obras também, né? Então a gente sempre tem uma esperança. Mas seja lá qual for a vontade de Deus, eu sei que Ele tá em paz. A esperança é inerente do ser humano. Eu não brigo nem contra a esperança, nem contra os milagres. A gente ficará muito feliz se essas duas coisas acontecerem. Por isso que aqui o foco não é a morte. Por isso que aqui o foco é vamos trazer qualidade de vida enquanto vida tiver. Isso aqui é um pedacinho do céu. Foi o lugar que Deus fez e eu gostaria muito que as outras cidades, né, fizessem um cantinho assim, porque é muito bom. O hospital nasce como um modelo de cuidado de fim de vida, de fato. E isso traz a premissa de que o tempo médio de permanência do paciente na instituição seja um tempo menor. Não necessariamente eles morrem nesse tempo, mas a gente consegue dar muita alta para casa. Entre o oi e o tchau aqui dentro, a gente tem uma variação de 8 dias e meio. A gente faz um treinamento com as equipes aqui do hospital, que a gente trabalha. Se eles se internassem hoje, eles teriam entre o oi e o tchau 8 dias e meio. Como que eles gostariam de ser cuidados? Como que a senhora é tratada aqui? Eu, como uma bebê, me perguntam o que é que eu quero, o que eu mais gosto, o que eu quero. Eu disse, estou aqui como uma granfina. Ela tá com esse problema, esse cistozinho no fígado. E o médico que descobriu isso aí já falou para ela assim, melhor não mexer, porque não sabe o que é, se precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa. Só que a gente disse, não, deixa como está, porque a gente não vai deixar mexer pela idade dela. Aí ela está aí, de repouso, sendo bem tratada. Graças entendeu? a Deus. A senhora está mais feliz aqui? Estou sim. E como estou? Entre os anos 2000 e 2023, a proporção de idosos na população brasileira quase duplicou, passando de 8,7% para 15,6%. E as projeções indicam que até 2070, cerca de 40% da população será feita de idosos. 8 em cada 10 pessoas vão precisar de assistência nos seus 2 últimos anos de vida. Morreremos os nossos 2 últimos anos de vida sofrendo muito, provavelmente com alta dependência. Então, hospitais como esse têm que ser multiplicados em toda a rede. Com o médico que vem conversar com a pessoa que está dependente. Não vem, eu nunca achei isso em lugar nenhum. Em 83 anos a senhora nunca viu isso? 86, eu nunca. Adoro isso aqui, adorei isso aqui. Por que essa instituição não tem UTI? Porque os nossos pacientes que precisassem correr uma maratona, porque entrar na UTI é meio que isso, a gente só faria eles sofrer. Meu pai, ele sempre gostou de caminhar, sempre.
e correu várias maratonas, né? Ele tem vários troféus lá em casa dele, inclusive. Meu pai tem câncer de próstata, mas é um câncer estagnado, e tem um câncer de pele, que ele fez radioterapia aqui no nariz e na cabeça. A gente entende que o importante para meu pai é o conforto presente, do momento presente, um dia depois do outro. Ele precisa ficar bem. É o nosso pensamento, é o pensamento da família dele. Eu fui chamado para vir para o hospital. Não sabia que era aqui. Quando eu cheguei aqui, as minhas forças se renovaram. Porque foi um lugar que eu corria. Mais tarde elas vão me botar na cadeira de roda e eu vou ver o pôr do sol, que é uma maravilha. Se eu coloco esse paciente para correr a maratona, eu só vou trazer a ele sofrimento. Então, em vez disso, a gente sugere a ele que vamos sentar aqui e vamos contemplar, de repente, um pôr do sol, aproveitar para dizer desculpa, obrigada, eu te amo e tchau. Porque muitas vezes o ser humano precisa dizer tchau. E aqui a gente autoriza as pessoas a dizerem tchau. Então, pessoal, esse vídeo mostra que mesmo quando não há cura, o cuidado continua. E é nesse espaço que a fisioterapia se torna essencial. Então, para começarmos aqui o nosso debate, eu vou começar perguntando para a doutora Natália como que é a dispneia, o que é, na verdade, a dispneia, e como que ela, e por que ela é tão marcante nesse contexto paliativo. A dispneia é uma sensação de subjetividade de falta de ar. Então, no decorrer desse processo, o paciente ele se sente nervoso e acaba pensando que está chegando no seu fim. Então, nós, como do cuidado paliativo, a gente compensa e tenta amenizar esse processo, que assim o paciente ele começa a sentir vontade de viver, pelo menos pelo tempo que ele tem de vida. Perfeito, Natália. Realmente é uma coisa muito angustiante, né? Eu imagino essa sensação de sentir falta de ar. Mas e como que os cuidados paliativos entendem essa fase de vida, Selma? Bem, os cuidados paliativos não são sobre desistir da vida. Não podemos pensar assim, sobre desistir de tudo. São sobre viver bem até o fim da nossa vida. É um conjunto de ações que aliviam o sofrimento físico, emocional, social e espiritual da pessoa. O fisioterapeuta entra para ajudar o paciente a respirar com menos esforço, a se movimentar, a se comunicar. Às vezes é sobre conseguir dar um abraço sem ficar com falta de ar. Coisas pequenas fazem toda a diferença, Toda né? a diferença. Ana Maria, me conta, como foi para você quando você ouviu falar em cuidados paliativos com seu ente querido? O que que você sentiu? O que que vocês entendiam disso? Que sensações que vocês tiveram quando vocês ouviram falar em cuidados paliativos? Então, a princípio, a gente acha que é o fim, mas depois entende que é sobre qualidade. O médico explicou que é sobre conforto. E quando a fisioterapia entrou, tudo mudou. Entendi. Natália, quando a gente fala de fisioterapia em cuidados paliativos, né, dispneia, você me explicou que é a sensação subjetiva de falta de ar, mas que estratégias especificamente são utilizadas nesse manejo da dispneia? As estratégias que nós utilizamos estão voltadas mais para o relaxamento do paciente. A gente faz exercícios aeróbicos, respiração controlada. E o mais importante é a gente não ficar só nas técnicas, mas também olhar o paciente como um todo, porque a gente tem que observar se o paciente está se sentindo confortável, se ele está relaxado, se ele está com uma boa, como eu posso dizer, uma boa afeição com todo esse tratamento. Se ele está realmente se sentindo confortável, né? Isso, exatamente. Muito bom. E, Selma, na casa do paciente, no domicílio, o que que muda?
Bem, muda o cenário, mas não muda o propósito. Em casa, o propósito é compartilhado. Com a família, a gente ensina como posicionar o paciente no leito, ajustar o travesseiro, abrir janelas, ventilar o ambiente, usar oxigênio de forma segura e aplicar técnicas simples de relaxamento e respiração lenta. O toque, a música, a calma do ambiente, tudo isso influencia. O foco é transformar o lar em um lugar de conforto e dignidade para o paciente, para que ele se sinta em casa e tranquilo com seus entes queridos. Naturalizar, né, esse processo Sim. de doença, esse processo de saúde de doença, naturalizar o curso natural da doença, não é isso? Exato. E vocês percebem resistência por parte dos pacientes em relação a esses cuidados? Nossa, é o que mais a gente percebe, porque de primeira mão, os pacientes, ele tem a associação que a fisioterapia vai cansar, vai machucar, ou então pode até agravar o seu situação clínica no momento, né? Então, em primeiro lugar, a gente tenta passar a confiança para o paciente, mostrar que a fisioterapia não vai machucar, mas vai trazer uma qualidade de vida melhor. E voltando no assunto que você tinha falado, na pergunta anterior, a gente também usa a oxigenoterapia e, às vezes, dependendo das situações, a gente pode usar a ventilação não invasiva. Ventilação não invasiva. Isso. Muito bom. Realmente, assim, quando eu penso de fisioterapia, eu já penso em botar o povo para andar, né? Na minha cabeça já vem essas coisas, os fisioterapeutas andando, e aí essa é realmente a impressão que a gente tem. Mas muito bom você ter explicado isso, porque eu acho que, de uma certa forma, tira esse estigma, né? De que a fisioterapia é só levantar o povo, botar para andar, que é muito além disso, né? O que você acha, Selma, em relação a essa resistência dos pacientes? E tem um propósito muito importante. A fisioterapia em cuidados paliativos não é menos uma fisioterapia, é fisioterapia adaptada, centrada no que o paciente pode, o que ele dá conta de fazer e o que ele quer fazer, porque tem muita diferença o que ele pode fazer e o que ele quer fazer. Muita diferença, né? Realmente. Você lembra de alguma situação, Ana, que utilizou a fisioterapia? Então, a fisioterapeuta, ela sentava ao lado do meu esposo, deixando ele mais tranquilo, sentado ao lado da cama, fazendo exercício, né? De inspirar, fazendo com que ele expirasse devagar. Ele dizia, agora eu consigo respirar em paz. Isso não tem preço. O que a fisioterapeuta ajudou nos cuidados do meu esposo. Nossa, chega a arrepiei. Muito, muito bom, né, gente? Mas a gente tá falando da fisioterapia e nós sabemos que existem outras áreas, né? Que tratam também dos cuidados paliativos. Como que a fisioterapia se articula com essas outras profissões, com a equipe multiprofissional de uma forma geral? Então, Gabriel, hoje a gente trabalha com a equipe multiprofissional, porque a gente quer passar para o paciente que a gente está tratando ele como um todo, e não só voltado à doença dele. Então, a gente entra como os médicos, psicólogos, assistentes sociais. Os psicólogos, eles são muito importantes. Terapia ocupacional também. Então, a gente vê o ponto de vista de cada um sobre o sofrimento de cada paciente. Entendi. E você, Selma, o que você acha dessa integração, né? Dessa interação, melhor dizendo, do fisioterapeuta com os outros profissionais da equipe multiprofissional? Bem, a comunicação é essencial, né, para o tratamento do paciente. Se o paciente está mais cansado, avisamos o médico para ajustar a medicação dele, né? E se o ambiente está tenso, clima carregado, chamamos a parte da psicologia. É um trabalho de teia, todos sustentam o cuidado, um é interligado ao outro. Muito bom. Enquanto ao apoio familiar, Natália, como que funciona isso? Primeiramente, a família precisa entender como a cuidar e também a descansar, e a respeitar o momento do paciente, a decisão do paciente, porque a decisão dele importa muito para a gente. Se porventura acontecer dele ter uma parada, e ele falar, não me reanima, não me levem para o hospital, não façam tal coisa, tá tudo bem. Essa é a decisão dele e vamos seguir com a decisão dele. Porque a gente quer trazer a naturalidade para
para vida após morte desse paciente. Então, o que a gente pode estar ensinando é os manejos de posicionamentos adequados para o paciente de acordo com a sua solicitação, de acordo com sua dor, saber dar um apoio, ser forte, porque eu sei que é uma sobrecarga muito grande emocionalmente, né? Então, a gente tem que estar bem centrado nesses aspectos do paciente. Realmente, cuidar de quem cuida também faz parte desse processo, né, Natália? Sim. E você, Ana? Então, no começo, a gente não sabia o que fazer, como lidar com a situação, né? A fisioterapia, ela ensinou como tocar, como ele respirar, né? Com isso, nos deu mais segurança para ajudar, até a gente ajudar, porque, como eu falei, né? A fisioterapia para a gente foi essencial, no caso do meu esposo. Vocês não teriam conseguido suportar sem a fisioterapia? Não, não mesmo. Entendi. Lidar com a morte de forma nenhuma não é fácil, né? Exatamente. Independente das circunstâncias. Quais são os maiores desafios que vocês encontram, assim, a lidar com a morte? Para você, Natália, quais são os maiores desafios? Olha, eu diria que o maior desafio é entender que o não fazer tudo também é um cuidado. Posso dizer que a esperança, ela é inerente do ser humano. Então, eu falo que eu não brigo contra a esperança e nem contra os milagres. Eu ficaria muito feliz se os dois se juntassem, né? E por isso que o foco não é na morte, o foco é na qualidade de vida enquanto houver. Enquanto houver vida, né? Muito lindo isso que você falou. Muito reflexivo, Natália. E você, Selma? Eu penso assim, que há o desafio emocional também. A gente cria vínculo, acompanha famílias, vive lutos junto com as famílias como se fossem nossas, né? Por isso, o autocuidado do profissional também é parte do processo. Precisamos de suporte psicológico e capacitação contínua. Entendi. E existe algum preconceito em relação ao papel do fisioterapeuta dos cuidados paliativos? Infelizmente existe muito, porque atualmente as pessoas ainda veem a fisioterapia como algo uma profissão que é só fazer o paciente andar e fazer uma massagem. E o cuidado paliativo, que é um pouco falado, muitas pessoas ainda não têm um conhecimento, mas eu desejo muito que ainda tenham, porque o nosso papel está voltado para, como eu posso dizer, trazer uma paz, uma tranquilidade para os nossos pacientes, trazer um conforto, trazer o entendimento para os familiares também. De todo o processo, né? Todo o processo. Não trazer a autonomia também do paciente, autonomia, né? Fazer com que ele possa voltar à rotina, não voltar à rotina totalmente que ele tinha, mas lembrar um pouco a rotina que ele já teve. Fazer tudo o que ele conseguir, né? Com pouco tempo que... tudo ali que está no alcance dele, para poder trazer uma vida mais, como eu posso dizer, mais digna. Digna. Muito bom, Natália, realmente. E você, Selma? Bem, a fisioterapia também é escuta, é presença, é empatia, é se colocar no lugar do paciente acamado e se colocar no lugar dos familiares. Isso é tão terapêutico, você transmitir isso para o seu paciente, para a família, quanto qualquer tipo de exercício. Muito interessante, Selma. E em alguns momentos o paciente fala sobre medo, fé, despedida. Existe ali um momento da negação, né? Aquelas fases do luto que o paciente tem, né? Como que a fisioterapia se envolve nisso? Nossa, é uma pergunta muito forte, porque além de um fisioterapeuta, a gente tem que colocar o nosso lado humano, humanizado, independente da fé do paciente, independente da crença, independente de tudo que possa estar em volta do paciente. A gente tem que ter um olhar mais atento, saber escutar. Esse momento seria muito importante, saber escutar o paciente, por conta que a gente tem que fazer que a Dona Maria possa partir sendo Dona Maria, e o seu José também possa partir sendo o seu José. Que independente da situação e das circunstâncias, ele viveu a vida dele, ele cresceu, ele conheceu os familiares dele. E também é muito interessante apoiar e deixar que, se o seu José quiser escrever uma carta de despedida para o seu neto, para os seus filhos, a gente apoia, entrega a caneta, o papel para ele e fala, seu José, escreva.
E chega um momento que, às vezes, a gente não quer fazer nenhuma técnica, só quer sentar do lado do paciente, segurar na mão dele e deixar que ele possa partir. Estar com ele, né? Exatamente. Você, Selma? Bem, às vezes o paciente só quer respirar para conseguir se despedir da família, poder dar os últimos respiros. É quando ele consegue, é um ato de amor. A fisioterapia também prepara para ele esse momento. Inclusive, no dia em que ele partiu, a fisioterapeuta estava lá com o meu esposo. Era como se fosse rotina, né? Os cuidados que ele tinha com a fisioterapeuta. Ele respirou devagar, sereno. Foi triste, mas foi bonito. Ele não morreu, eu falo, né? Que ele não morreu com dor. Morreu em paz. E, Natália, quais os resultados mais marcantes que vocês já obtiveram, assim, nessa área de cuidados paliativos enquanto fisioterapeuta? Olha, saber que o paciente, ele olha para você e ele agradece. Ele fala, muito obrigada por nos ajudar, por estar me trazendo a paz e por saber que eu posso descansar em paz, que minha família está bem, que minha família está, como eu posso dizer, está superando, né? Todo o processo. E entender que o paciente ele está indo com dignidade, não está sofrendo nenhuma dor, não está tomando muita morfina, não está se queixando muito de dor. E isso é algo muito importante para a gente. Reduzindo o desconforto respiratório, tendo né? um olhar humanizado, espiritualizado. Que até mesmo a gente sente a dor. Quando eles partem, a gente sente. É normal do ser humano sentir. Mas a gente também tem que ser forte para não passar essa emoção para o paciente. E tão pouco para os familiares. Entendi. E você, Selma? Eu lembro de um paciente que queria apenas conseguir conversar com seu neto, mas sem tossir. Ele conversava e ficava tossindo. Aí, bem, a nossa equipe trabalhamos a postura e respiração por 2 semanas. E ele conseguiu conversar com o neto sem ficar tossindo. Depois ele me disse, agora posso ir tranquilo. Esse é o verdadeiro sucesso terapêutico de nós fisioterapeutas. Excelente, muito bom. Muito bom. E para aproveitar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de todos, principalmente os fisioterapeutas, né, que cuidaram do meu esposo, para ter, né, um fim de vida digno, humano. Com isso aprendi que sem a fisioterapia, isso seria praticamente impossível. Quanto é importante a fisioterapia? Inclusive, eu quero agradecer a todos os fisioterapeutas que cuidaram do meu marido, para ele ter, né, um fim digno. Inclusive, me matriculei na faculdade e vou seguir no paliativismo, porque eu me sensibilizei, né, com tudo isso que aconteceu com meu esposo. Nossa, muito obrigada a todos. Muito bom. Sucesso na sua carreira. Obrigada. Tá vendo? Você vai gostar, tá? Vocês levaram mais uma pro lado de vocês agora, hein? Parabéns, Ana. Queria te dar parabéns, viu? Que você seja muito feliz aí nesse novo ciclo da sua vida, tá bom? Depois de tudo que ouvimos, percebemos que cuidar de quem está partindo também é cuidar de vida. Afinal, para encerrar, eu deixo com vocês uma reflexão poética sobre o ciclo da existência. Um curta-metragem, que alguns eu acho que já devem ter visto, mas mesmo assim eu vou colocar, chamado A Dama e a Morte. Com vocês, o vídeo. I won't be long. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.
Isso! Wasn't up as was it? Oh, was it? Oh. Oh. Esse curta
nos lembra que a morte também faz parte da vida e que o cuidado até o fim nos torna mais humanos. A fisioterapia não cura a morte, mas transforma a maneira como se vive até o último dia. Agradeço a você, doutora Natália, doutora Selma e Ana Maria. Agradeço a todos que acompanharam o nosso podcast hoje, que esse trabalho inspire novas formas de cuidar com ciência, empatia e amor. E esse foi mais um episódio do Respirar com Dignidade, trabalho feito por discentes da Universidade Católica de Brasília, do penúltimo e do último período do curso de fisioterapia. Muito obrigado a todos.